Olá, paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós estamos aqui na nossa live de número 35 a respeito do Deus Espírito Santo, e nós estamos aqui numa série a respeito dos dons do Espírito Santo, e hoje nós vamos terminar, a respeito dos dons. Se você não assistiu a parte anterior a essa, assista, Nós vamos dar continuidade lá em 1 Coríntios, lá no capítulo de número 12. Abra lá comigo se você está com a sua Bíblia aí. Sempre importante a gente explicar que ainda falta muitas coisas, tudo que a gente vai abordar, tudo que a gente tem abordado nos estudos aqui, tem muita coisa ainda para se ver, tá? Muita coisa que eu não vi aqui com vocês, que não foi falado. Então é muito importante, o estudo bíblico é para a vida toda, tá? É para a vida toda. Não existe alguém chegar e falar assim, eu conheço tudo da Bíblia, isso é impossível, não existe isso. Tá? Então estudar a Bíblia Sagrada é para a vida toda, Ainda que a pessoa tenha lido a Bíblia inteira 10 vezes, 50 vezes, não importa. A palavra de Deus, ela se renova, Então ninguém nunca pode dizer que sabe tudo, É impossível isso. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, lá no versículo 28, no estudo passado nós lemos essa parte e faltou aqui dois dons aqui, Vamos ler capítulo 12, 1 Coríntios 12, verso 28, diz assim, a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, que nós já vimos isso no estudo passado, e em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, que também já vimos, e depois dons de curar, e depois, socorros, governos e variedade de línguas. No estudo passado, o tema que eu falei com vocês foi pessoas também são dons. Pessoas são dons dentro da igreja. E faltou para nós vermos aqui socorros e dons de curar. A gente tem que entender que pessoas também são dons. Nós explicamos isso no estudo passado, se você não assistiu, assista, E a Bíblia fala aqui sobre o dom de socorros, que está aqui em 1 Coríntios 12, 28. Existem pessoas que é um dom para a igreja. Dons de socorros é o dom de servir. São aquelas pessoas que servem a Deus com a vida. Servir a Deus é servir ao próximo, é servir a igreja. Dom de socorros é servir a Deus com seus bens, é servir a Deus com o seu corpo, com as suas forças. Existem pessoas que o dom dela é de servir. Elas estão ali para tudo, para tudo. Elas têm um coração de servo, Elas servem a Deus de todo o coração. E esse dom de socorros, também como eu vi no estudo passado com vocês, ele tem, eu quero ler com você uma palavra, já vou voltar aqui com você. A Bíblia fala lá em Atos, capítulo de número 6, a Bíblia fala sobre a escolha dos diáconos, Aqueles que serviriam, a igreja de Cristo. Vai lá comigo, Atos capítulo 6. Então esse dom que nós estamos vendo agora é o dom de socorros, tá? Dom de socorros, vamos lá. Atos capítulo de número 6. É lógico que cada um desses dons, cada uma dessas pessoas que são dons para a igreja, você identifica esses dons na Bíblia toda, Eu leio uma ou duas referências com vocês aqui de cada dom, mas você identifica ele na Bíblia toda. E aqui, em Atos, capítulo de número 6, a Bíblia fala sobre a instituição dos diáconos, Os diáconos são aqueles que são chamados para Deus para servir, E versículo 1 diz assim, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Olha isso. A igreja prestava auxílio para os membros, para o povo. Aquela época era uma época de muita dificuldade financeira, muita dificuldade. Os cristãos, quando eles aceitavam Jesus, eles tinham seus bens espoliados. Imagina isso. Imagina você, uma família, um pai, uma mãe, tinha lá 1, 2, 5, 10 filhos. Tinha lá o seu meio de vida, sua plantação, seus animais, ou trabalhava com o seu artesanato, produzia alguma coisa para viver. E a partir do momento que aquela família aceitasse a Cristo, Roma expoliava todos os bens deles, arrancava tudo deles, Retirava tudo aquilo que eles tinham. Então, imagina o sofrimento que essas pessoas passavam.
E nisso a igreja arrecadava uns bens para poder fazer a distribuição, mas estava tendo problema aqui na distribuição. As viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas, né? E ali foram levar esse problema para os apóstolos, né? Versículo 2, ó. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Olha isso. Levaram um problema para os apóstolos e lá em Atos 12, 28, tem dois dons lá, que esse aqui é o dom de socorros e a Bíblia fala socorros e governos, né? Dom de governo são aqueles que governam a igreja, que é o caso aqui dos apóstolos. Levaram os apóstolos o problema e eles tinham o dom, tinham o dom de governar a igreja. E eles, como dom de governo, eles não podiam largar a palavra e a oração para poder servir as mesas, para poder ver a distribuição para todo o povo. Então ali eles chamaram pessoas para que pessoas pudessem ser escolhidas para exercitar o dom de socorro, para exercitar esse dom de ver a necessidade de cada pessoa da igreja, haja vista que os apóstolos, eles viviam, entre outros dons, eles viviam os dons de governo. Então cabia aos apóstolos governarem a igreja e na direção do Espírito Santo ser levantado cada pessoa para cada cargo dentro da igreja. Então socorros e governos aqui, a gente vê os dois aqui nessa passagem, né? Versículo 3 diz assim, ó. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Ó, primeira coisa aqui. O dom que nós vimos lá em 1 Coríntios 6,12 é o dom de socorros. Primeira coisa. Para a pessoa exercer o dom de socorro, ela tem que ser uma pessoa de boa reputação. Olha isso. A reputação daquela pessoa tem que ser boa, dentro da igreja e fora da igreja. A gente vê hoje muitas pessoas sendo colocadas de qualquer forma dentro da obra de Deus, ou fazendo parte da obra de Deus. Como eu falei com vocês a respeito de bispos, né, que a palavra no estudo passado, bispo é pastor de pastor, né, que também é a palavra junto de presbítero ali. E eu vi com vocês no estudo passado a qualificação para ser um bispo, né, para ser um presbítero. E aqui a Bíblia fala sobre a escolha dos diáconos da igreja. Diáconos são aqueles que exercem o dom de socorrer, né? E a primeira qualificação aqui que o Espírito Santo deu através dos apóstolos, em Atos 6,3, é que eles tenham uma boa reputação. Eles não poderiam ser uma pessoa que tem uma má reputação, para que não dá brecha, para que as pessoas viessem reclamar das determinações que eles iam dar, das escolhas que eles iam fazer. Porque eles iam determinar para a ajuda para as pessoas, o tanto para cada um. Então eles tinham que ter uma boa reputação. O povo, todos nós temos que ter uma boa reputação na nossa vida, né? Sem essa conversa, né, ruim, onde alguém fala, ninguém tem nada a ver com a minha vida, não, eu faço o que eu quero, mas de jeito nenhum. A gente tem uma responsabilidade muito grande, sim, com o que as pessoas veem da nossa vida, né? Ó, que tenham boa reputação, vírgula, depois, cheios do Espírito Santo. Olha isso, gente. Para exercer o dom de socorros dentro da igreja, para ser um diácono da igreja, para servir, a pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo. Para servir. É aquela pessoa que ela vai ver a distribuição, que ela vai ver a capacidade, os recursos que a igreja tem, para quem que vai distribuir de uma forma correta para todos. E para isso a pessoa não pode fazer isso da capacidade dela, da mente dela. A pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo, para que não seja a carne dela. Porque só quem serve pessoas sabe o quão difícil é. É muito difícil servir pessoas, mesmo dentro da igreja. É muito difícil. Então, para a pessoa conseguir servir os outros dentro da igreja, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Para que não seja carne, para que a carne não entre, para que não entre picuinha. Para que não entre, eu gosto mais de um do que do outro. Aquela pessoa me tratou mal, então eu vou deixá-la por último, vou tratar bem o outro, que vou deixar primeiro o outro que me tratou bem. Não pode haver isso. Então, para o coração humano não tomar atitudes erradas, a pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo e ainda, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Olha isso. Dons de serviços, como nós vimos lá, né? Serviços que eu li com vocês em Atos, né? Socorros e governos, dom de socorrer. A pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo e cheia de sabedoria.
Resumidamente, o que é sabedoria? Sabedoria, resumidamente, é a capacidade de evitar problemas, gente. Evitar, olha isso. A sabedoria, ela tem várias virtudes para nós na sabedoria, várias vertentes. Mas, resumidamente, a sabedoria é a capacidade de evitar problemas. Inteligência é a capacidade de resolver problemas, resolver. Sabedoria é a capacidade de evitar problemas, olha isso. Então, uma pessoa, para ela ser um dom, uma parte do corpo de Cristo, para ela ser um dom, como, né, desde o estudo passado que pessoas são dons, para a pessoa ser um dom dentro da igreja, para a pessoa exercer o dom de socorrer, que equivale hoje para nós um obreiro, um diácono da igreja, essa pessoa tem que ter boa reputação. Ela tem que ser cheia do Espírito Santo e de sabedoria para evitar problemas, evitar. A pessoa que serve, ela tem que enxergar lá na frente, porque existem muitas pessoas que vão dar opiniões de várias formas, e a pessoa que ela exerce o dom de socorro, ela tem que ser cheia do Espírito Santo e cheia de sabedoria para ela não ser influenciada, para ela não tomar uma decisão aqui que agora parece certa e depois vem estourar um problemão gigante lá na frente. Aí depois estoura aquele problema, o pessoal fala, mas eu nem pensei nisso, mas eu nem tinha pensado nisso, exatamente porque faltava sabedoria. A sabedoria faz a pessoa enxergar lá na frente tudo que vai acontecer de cada decisão que ela tomar. Olha a importância, olha as qualificações para uma pessoa exercer o dom de socorro dentro da igreja. Isso daqui tem que ser, todos nós obreiros temos que ter essas qualificações aqui, todos nós deveríamos entender isso aqui claramente, tem que ter uma boa reputação. A pessoa pode ter sido a pior tranqueira do mundão, mas a partir do momento que ela veio para o evangelho, a partir daquele ponto ela tem que ter uma boa reputação. Não pode ter erro nela, não. Olha isso, olha o que Deus pede de nós. A gente não pode rasgar a palavra e passar a servir a Ele de qualquer forma, né? Continuando aqui, ó, versículo 4. Aí os apóstolos falaram, né? E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos, entre outros ministérios, eles exerciam o ministério de governos. Eles governavam a igreja. Então Deus orientava eles pelo Espírito Santo, eles levantavam pessoas para poder exercer os outros ministérios dentro da igreja, no caso aqui o dom de socorros, e eles continuavam se dedicando, né, à oração e ao ministério da palavra. Versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Olha, esses 7 homens aqui foram eleitos aqui, né? Versículo 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E, versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Igreja, olha isso, dom de socorros dentro da igreja. Pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Entre eles aqui Estevão, um homem que a Bíblia faz questão de falar que ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Esses homens foram levantados para exercer o dom de socorro dentro da igreja, para ver os necessitados, para olhar a situação de cada pessoa, porque os apóstolos exercitavam outros ministérios, entre eles o dom de governos, né? Volta lá comigo lá para 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 6. Igreja, por mais que as pessoas tenham boa vontade não é o suficiente para servir a Deus. Não é o suficiente. Ah, eu tenho boa vontade. Não é o suficiente. A pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo. Se ela não for cheia do Espírito Santo, por mais que ela tenha boa vontade, ela vai sucumbir, ela não vai suportar. Ela vai sujar o coração, porque lidar com pessoas é difícil. E também ela vai ser influenciada pelos espíritos malignos. Então, boa vontade não é o suficiente para fazer a obra, não, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ah, aquela pessoa lá, toda vez que ela chega na igreja, ela passa pano, ela limpa o banheiro, ela limpa o altar, já pode dar um uniforme de obreiro para ela, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Não é porque a pessoa tem uma boa vontade de limpar a igreja, de fazer alguma coisa, que ela já pode ser obreiro, de forma nenhuma. A pessoa ela tem que ter uma boa reputação.
ela tem que ser cheia do Espírito Santo, ela também tem que ser cheia de sabedoria. Ó, essas qualificações aqui é para todos os obreiros, todos nós pastores, para todo mundo. Para todo aquele que servir, no meu entendimento, tem que ter essas 3 qualificações aqui. Para todos. Tem que ter uma boa reputação. Não pode ter uma vida errada lá fora, não. Não pode ter uma vida de engano lá fora, mas de jeito nenhum. Senão aquela pessoa vai ser uma maldição para a igreja que ela faz parte. Senão o mal vai usar aquela pessoa dentro da igreja que ela faz parte. Vai ser uma pessoa que vai trazer murmuração, vai trazer escárnio, vai trazer contenda. O mal vai usar a boca daquela pessoa. O mal vai usar aquela pessoa para sempre estar atrapalhando a igreja que ela faz parte. Porque não havia nela essas qualificações aqui. Então isso aqui tudo é muito profundo, né? Ó, voltando comigo ao 1 Coríntios 12, 28. No finalzinho do verso 28, ó. Operadores de milagres, depois dons de curar, né? Socorros, como nós vimos, e governos e variedade de línguas que nós também já vimos. Socorros e governos. Governos é a liderança da igreja, são aqueles que lideram. São aqueles que têm que ter uma cabeça pensante na igreja. Aqueles que governam a igreja. Aqueles que veem todos os recursos da igreja. Mais para frente, se Deus quiser, eu vou entrar com vocês em um estudo de batalha espiritual. Eu vou falar com vocês sobre os 14 tipos de principados que existem. Existem 14 tipos de principado, desculpa. Existem 14 tipos de principado. E um desses principados é o principado egípcio. A função deles é endividar a igreja, prender a igreja na dívida, na escravidão, né? E a igreja, quando ela não tem o dom de governo, os principados prendem aquela igreja, amarram aquela igreja. Aquela igreja fica na maldição do principado da dívida, que é o principado egípcio que prende o povo de Deus, que amarra, que escraviza e que suga todas as forças do povo de Deus. Então esse dom de governos aqui, e ele é de total importância para a igreja. Não só para a igreja, ó, porque cada um desses dons aqui tem que ser exercido também na vida pessoal. Todo cristão tem que ter o dom de governo na sua própria vida. Senão toda hora a pessoa fica enfiando os pés pelas mãos. Toda hora a pessoa fica fazendo besteira, fica tomando decisão errada na vida. Aí fica indo toda hora na igreja pedindo oração. Aí você vai conversar com a pessoa, aí você vê que a maioria dos problemas que a pessoa tem podia ter sido evitado. Mas porque falta o governo na vida dela, né? Então pessoas são dons. E existem pessoas na igreja que têm o dom de governo, o dom de governar. São aquelas pessoas que elas têm que enxergar lá na frente. São aquelas pessoas que Deus dá inteligência, Deus dá sabedoria, Deus mostra para elas os caminhos, para elas não ficarem presas nos laços de Satanás. Para que elas não fiquem naquele mal do Salmo 91, né? No laço do passarinheiro. Para que elas não fiquem presas lá. E para isso a igreja precisa de pessoas que exercem o dom de governos, para governar. Para determinarem aonde todos os outros dons serão empregados dentro da igreja. É a pessoa que tem um dom de governo, que governa, que lidera a igreja de Cristo, né? E determina onde cada uma das outras pessoas vão atuar, de acordo com os dons e a capacidade que cada um tem, né? Em o nome do Senhor Jesus. Ó, tem uma outra lista a respeito de dons do Espírito Santo, que está lá em Romanos. Abra lá comigo, ó. Romanos, lá no capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Lá no versículo 3, né? Romanos 12, verso 3, ó, tem um subtítulo na minha Bíblia que diz assim, ó: o devido uso dos dons espirituais. Vamos fazer uma leitura rápida aqui do verso 3, 4 e 5, ó. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Igreja, olha isso. A Bíblia fala aqui o devido uso dos dons espirituais. Ninguém pode pensar de si mesmo além daquilo que foi dado, mas cada um pense conforme a proporção da fé. Por que o Espírito Santo diz isso? Porque eu não posso querer exercer um cargo, uma função que Deus não me deu. Eu não posso pensar que eu posso estar no lugar do líder da minha igreja, do meu apóstolo, ou estar no lugar do pastor, do obreiro. Eu não posso pensar de mim além daquilo que me foi dado. Eu não posso pensar que eu posso resolver todas as coisas dentro da igreja.
Porque ninguém pode exercer todos os dons. Ninguém pode. Aonde que a igreja começa a sofrer? Quando uma pessoa quer resolver tudo. Quando uma só pessoa quer fazer tudo. E infelizmente há muitas pessoas assim dentro da igreja. E isso acaba arruinando aquela pessoa na soberba, no orgulho. A pessoa acaba desprezando o dom dos outros, porque ela acha que ela deve fazer tudo. Ela deve pregar, ela deve servir a ceia, ela deve entregar um envelope, ela deve passar o pano, porque só ela sabe fazer tudo. Igreja, isso aqui é um risco tremendo. Isso aqui é um risco terrível. E a Bíblia fala isso, ninguém pense de si além daquilo que foi dado. Então o cristão ele precisa entender que ninguém pode fazer tudo. Ah, eu canto, eu louvo, eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tomo conta de tudo dentro da igreja. Não. E essa pessoa que faz isso aí, ela tá já cheia de orgulho e soberba no coração. Né? Isso é um erro gigantesco, né? Mas cada um tem que pensar de si mesmo com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E para que essas pessoas não estejam dentro da igreja fazendo tudo, precisa haver também o governo dentro da igreja, né? Para identificar e colocar cada um no seu devido lugar. Ó, versículo 4. Ó. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. E a gente tem que entender isso. O seu corpo físico, aí você tem vários membros aí, ó. Cada dedo da minha mão aqui tem uma função diferente. A minha orelha tem uma função, meu nariz, minha boca, minha perna, meu pé, tudo tem uma função diferente. A minha mão não pode fazer tudo, né? A minha cabeça não pode fazer tudo, minha perna não pode fazer tudo. Então a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que dentro do corpo de Cristo, ó, e isso também é um motivo de muita gente ficar cansada, tá? Muita gente fica cansada porque quer fazer tudo. Ou porque ordenam que ela faça tudo. E também tem que tomar muito cuidado com isso. Quem está governando não pode delegar tudo para uma só pessoa fazer, porque isso sobrecarrega, isso cansa, isso acaba matando a pessoa também. Né? Uma pessoa não pode fazer tudo dentro da igreja, ou porque ela quer, ela não pode, e nem porque ela também é mandada. Ninguém pode mandar ninguém fazer tudo dentro da igreja. Né? Ainda, ó, versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos somos, um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós todos fazemos parte de um só corpo, que é o corpo de Cristo, mas nós somos muitos membros, né? Existem muitos membros. Agora, versículo 6, ó. Tendo, porém, diferentes dons. Olha isso. Nós somos membros uns dos outros, quer dizer, ninguém vive sozinho dentro da igreja, ninguém faz nada sozinho, tá? Agora, tendo, porém, diferentes dons. Tendo, porém, diferentes dons dentro da igreja. Ninguém tem todos os dons, tá? Só Jesus Cristo teve, viu? Só Jesus Cristo teve. E ainda assim, ele chamou os discípulos para poderem delegar funções para ele também. Então, só Jesus foi completo. Agora, existem diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aí a Bíblia fala, se profecia, que nós já vimos, né? Se profecia segundo a proporção da fé. Se você não assistiu os outros estudos, o 34 e 33, assista que eu abordei com você o dom de profecia, né? Se profecia conforme a proporção da fé, versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Igreja, olha isso. A Bíblia fala aqui sobre o dom de ministério. A Bíblia fala... O dom de ministério, gente, é quase igual, é junto do dom de governo, junto do dom de governar. A Bíblia fala, se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ministério são aquelas pessoas que Deus entregou o ministério nas mãos dela. Deus entregou a direção da igreja nas mãos dela. É a mesma coisa de dom de governos, tá? Semelhante aqui. Ainda, versículo 7, ó. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Olha isso. A Bíblia fala que dentro da igreja existem aquelas pessoas que ela tem o dom de ensinar. Aqueles que ensinam, eles devem se esforçar no fazê-lo. Se esforçar. Eu separei aqui algumas palavras para eu não errar. O que é o dom de ensinar? O que é aquele que ensina? Aquele que ensina, ele tem o dever de interpretar a palavra perfeitamente. Ele tem que interpretar, ele tem que esclarecer a palavra perfeitamente. É uma pessoa que ela recebe o dom de Deus para poder esclarecer a palavra perfeitamente. Ela tem o dever, aquele que ensina, ele sistematiza a palavra de Deus. Sistematiza a palavra. Igreja,
Eu costumo ensinar o seguinte, ó, entender o seguinte. Uma casa, você não pode construir uma casa, um muro, seja o que for, colocando um tijolo aqui, aí 1,5 metro você põe outro, 30 centímetros você põe outro, 2 metros você põe outro, não é assim que faz. Se você erguer uma casa assim, um muro assim, você vai deixando um monte de vácuo, aí depois você vai preenchendo aqueles vácuos, vai ficar um monte de brecha. Aquela parede não vai ficar forte para segurar um teto, ela vai ficar cheia de brechas ali. Não é assim que se constrói uma casa. Para se construir uma casa, os tijolos tem que ser tudo grudado, colado um no outro, não pode ter brecha. Tem que ser tudo, tem que ter a sua coluna na hora certa, tem que ter o fundamento lá embaixo da terra. Tudo isso é uma sistematização. Não pode se construir uma casa colocando um tijolo aqui, outro a 2 metros, aí depois vai lá do outro lado e coloca mais lá, volta, coloca outro aqui. Não existe. Vai dar problema nessa casa. Ela não vai suportar uma laje, ela vai ficar cheia de brecha. A sistematização é primeiro o fundamento. Depois você vai colocando tijolo um colado no outro, um junto do outro. Depois a amarração de cima, sempre fora. Tudo construído, a coluna, tudo com a amarração perfeita para depois suportar a laje e ficar ali uma casa firme e forte que não caia. Para isso precisa ter uma sistematização. O que isso quer dizer? Aquele que ensina, ele tem um dever de ensinar que ninguém pode construir uma vida com Deus com versículos isolados. Eu sempre explico isso. Não dá para construir uma vida com Deus de versículos isolados. Eu leio um versículo aqui, leio outro lá em Romanos, leio um lá em Gênesis. Eu vou ler a Bíblia, vamos ver o que Deus vai falar comigo aqui na sorte. Aí eu pego, abro lá em Jeremias, capítulo 12, versículo 36. O que Deus falou comigo aqui, depois eu vou lá para... Não é assim. Sistematização da palavra, tudo tem uma ordem de fundamento para a construção de uma casa, espiritualmente falando, um edifício dedicado para Deus. A Bíblia fala que nós temos que ter a nossa ligação com Cristo bem vinculado por todas as juntas e medulas. Tem que estar tudo bem vinculado, bem ajustado, a Bíblia fala. Para que assim nós crescemos um edifício dedicado a Deus. Um edifício, a Bíblia fala que a nossa vida espiritual é como um edifício que é dedicado para Deus. Só que não dá para conseguir construir um edifício sem sistematização. Tem que ter tudo o princípio do fundamento, fundação, tudo. Não pode construir tudo de qualquer jeito. Coloca um tijolo aqui, o outro a 1 metro, o outro a 1,5 metro, depois eu cuido do resto, depois eu vou preenchendo. Vai dar errado, não vai dar certo aquela construção. Então aquele que ensina, ele tem que, como eu disse aqui, ele tem que saber interpretar a palavra plenamente, para não ter confusão nenhuma, esclarecer e sistematizar a palavra. Não pode se construir a vida com Deus de versículos isolados, não dá. Tem que conhecer a palavra de Deus por inteiro, por inteiro. O Antigo Testamento, ele explica o Novo, e o Novo explica o Antigo. Um não pode ficar sem o outro. O Antigo Testamento não vale mais, é só o Novo, mas de maneira alguma, de maneira alguma. Eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé em Deus, mas negócio de Bíblia não é comigo não, isso não existe. Tem que ter o fundamento na rocha. Mas eu tenho muita fé em Jesus. Ter fé em Jesus é ter fé no que está escrito na Bíblia, é viver, praticar e deixá-la transformar e governar você. E para isso precisa de ensinamento dentro da igreja, para que haja uma construção. Para que se não tiver, a Bíblia fala aqui ainda, né, no versículo 7, e o que ensina, esmere-se no fazê-lo, se esforce no fazê-lo. Ensinamento, igreja, dos ministérios mais difíceis que tem dentro da igreja. Eu expliquei isso aqui antes, pregação é uma coisa, ensinamento é outra. Eu já falei para você, leia os 4 evangelhos com uma caneta na mão. Pega uma caneta, leia os 4 evangelhos. Toda vez que você vê a palavra pregação, pregar, sublinha. E toda vez que você vê a palavra ensinar, ensinava, ensinamento, você sublinha. Você vai ver que Jesus Cristo, ele muito mais, ele ensinava do que ele pregava. Muito mais. Pregação é exposição. Pregar é falar o que Deus pode fazer. Isso é pregar. É a mesma coisa, você vai comprar um notebook lá numa loja, o que o vendedor vai fazer para você? Ele vai pregar para você usar um notebook. Vai pregar. Ele vai falar, esse notebook tem uma tela de tamanho tal, ele tem uma memória tal, ele tem um Windows, ele tem isso, ele faz aquilo outro, ele tem um monte de função, ele faz isso, ele tá pregando para você. Ele tá falando tudo que o notebook tem e o que ele faz. Aí você paga lá 6, 7, 8 mil reais no notebook lá, leva ele para sua casa, abre ele, aí você não sabe desenvolver nada do que ele pode fazer.
Aí você vai ficando bravo. Pô, o cara falou que ele faz um monte de coisa, eu não consigo fazer nada. Você pagou caríssimo e você não sabe desenvolver o que ele... Você não sabe tirar o proveito que ele tem. Por quê? Agora você precisa de alguém que te ensine. O vendedor só pregou. Ele falou o que ele tem e o que ele pode fazer. Agora, para você tirar o melhor proveito daquele aparelho, você vai precisar de alguém que te ensine. Para você saber desenvolver todos os programas, tudo que aquele aparelho tem. Assim é Deus. Pregação é falar o que Deus tem e falar o que Ele faz. Olha, Deus cura, Ele salva, Ele liberta, Ele tá fazendo isso aqui essa noite, Ele tá não sei o quê, isso é a coisa mais fácil que tem. Olha, ele me mostra que Ele tá curando, que Ele tá libertando. Aí a pessoa sai da igreja, não acontece nada, a vida dela não muda. Aí ela fala, eu tenho tanta fé, por que não acontece? Porque uma coisa é pregar. Pregar é anunciar, outra coisa é ensinar. Ensinar é dentro da escritura para que a pessoa saiba trazer aquela promessa para a vida dela, saiba chegar até aquela promessa. Para isso precisa de ensinamento. Como que Deus salva? Tem que entender dentro da palavra. Ah, Deus está curando você, mas como que Ele cura? Ou que tipo de cura que a pessoa precisa? A gente só sabe disso através do Espírito na revelação da palavra. Então a pessoa precisa entender como que ela vai fazer dentro da palavra para ela ser curada. Ah, Deus está te prosperando. Peraí, mas como que Ele prospera? Aí precisa de ensinamento. Olha, você vai conseguir vencer o mal. Deus está te dando vitória no nome de Jesus, tá? Só que no nome de Jesus existem armas espirituais. Existem armas ofensivas, que a Bíblia fala, existem armas defensivas. Existe também a armadura de Deus, que é composta em 5 partes. Que eu preciso entender quais são as 5 para eu poder buscar as 5 partes para eu poder me revestir. Eu preciso aprender a usar as armas espirituais, tanto de ofensiva como defensiva, que a Bíblia ensina isso. Então, como que eu posso ficar pregando que Deus está vencendo o mal na sua vida, se você não aprende pelo ensinamento como vencer aquele mal? Ah, é no nome de Jesus e com fé. Não, não é só assim. O nome de Jesus Cristo e com fé, você recebe autoridade. Agora, para a autoridade funcionar, você tem que ter poder. Você tem que entender isso. Agora, o poder só vem através do ensinamento. Então, o que muito tem hoje dentro da igreja é pregação. Pregar é ficar falando de promessa, que Ele está fazendo, Ele está curando, e a pessoa sai dali e a vida dela nunca muda. E ela não tem estrutura, porque ela não é fundamentada dentro do ensino. Então a sistematização, ela vem dentro do ministério de ensino, sistematizar. Tudo tem que ter um sistema, começando desde a base, crescendo uma casa e depois virando um edifício espiritual. Só que ali tem todas as suas ligações. Assim como numa casa, a casa que você está me assistindo aí agora, tem o fundamento dela, tem a ferragem dela, né? Tem a coluna, tem os tijolos que foram colocados, tem tudo, tá tudo sistematizado para estar sustentando onde você está aí. É igual esse prédio que eu estou aqui agora. Então você tem que entender isso, não é construído de qualquer forma. Olha, eu estou aqui num prédio aqui de 25 andares, a gente mora num prédio aqui de 25 andares, a gente mora aqui no 18º. Agora imagina se não tivesse uma sistematização aqui. Imagina, esse prédio já nem teria conseguido levantar 25 andares aqui em cima aqui. Então, sistematização é isso, para ficar algo seguro, para ficar algo forte, para que algo cresça. E a Bíblia fala que assim é a nossa vida espiritual. E, infelizmente, muitas pessoas constroem a sua vida sobre areia, constroem com madeira, feno e palha. E existem aqueles que constroem a vida sobre a rocha, com ouro, prata e pedras preciosas. Então, no meu entendimento, o ministério de mestre, que eu já estudei isso aqui com você, ministério de mestre, de pastor, e esse ministério, aquele que ensina, que é a mesma coisa, os três aqui, pastor, mestre e aquele que ensina, que é a mesma coisa, é o ministério mais importante da igreja. O pregador, ele pode ganhar uma alma para Jesus, mas quem edifica aquela alma é aquele que ensina, é o mestre e o pastor. Todo mundo hoje tem título de pastor. Título de pastor é uma coisa. Agora, ter ministério de pastor é outra coisa. Pastor é também aquele que edifica. Todo mundo hoje pode ter título de pastor. Mas ser pastor, na essência, é poucos que tem isso aqui. Para edificar, para dar o crescimento, o fundamento para aquela igreja. Por quê? Porque isso leva tempo, isso dá trabalho. Jesus falou, ide por todo mundo e fazei discípulos. Ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito. Ensinar. Isso dá trabalho. Isso leva tempo. Isso não é do dia para a noite. O pregador, ele pode ganhar uma alma para Jesus. Mas quem edifica aquela alma é o pastor e o mestre. É ele que vai dar forma, é ele que vai fundamentar aquela alma. É ele que, pelo Espírito Santo, ele vai trazer o ensino para aquela pessoa, para que ela aprenda a fundamentar a vida dela. Muitas vezes a pessoa, ela aceita Jesus por causa de um milagre, por causa de uma bênção que ela recebeu. Aí o pastor e o mestre, pelo Espírito Santo, ele tira
aquele fundamento do milagre da pessoa. Porque muita gente fala assim, eu quero ser obreiro. Quer ser obreiro por quê? Porque ele me curou. Eu quero servir a Deus por quê? Porque ele libertou meu filho. Isso daí tudo é areia. Isso é areia. Ninguém pode servir a Deus porque está feliz porque foi curado. Ninguém pode querer servir a Deus porque está feliz porque foi liberto. Isso daí é fundamentar a vida na areia. Aí a pessoa é colocada na obra lá, ele me curou, eu quero servir, quero ser pastor, quero ser obreiro, porque ele me libertou. Daqui a pouquinho aquela pessoa está toda destruída. Então a função daquele que ensina é tirar o fundamento da areia. Aquela pessoa está feliz, aceitou Jesus, ela foi curada, foi liberta, aceitou a Cristo. Aí tira-se aquela pessoa da areia e começa a fundamentar ela na rocha. Para ela entender. Não, Deus é comigo, eu orei, o milagre aconteceu, eu orei, o demônio, ele me obedeceu, que não sei o que, eu já posso servir a Deus, eu tenho muita fé, sim, mas essa pessoa precisa ser fundamentada. Ela tá ali naquela primeira fé dela ali, naquela alegria dela, ela aceitou Jesus, ela tá contente porque ela viu alguma coisa acontecer na vida dela, mas isso daí é areia. Não pode fundamentar uma vida em cima de milagre, não pode fundamentar uma vida em cima de resposta, isso nunca dá certo. Então, olha a importância do mestre e do pastor verdadeiramente. Edificar aquela pessoa em cima da rocha. Entender ela que antes dela começar a crescer para cima, vamos dizer assim, primeiro ela tem que crescer para baixo. Primeiro, é igual uma árvore, né? A Bíblia fala sobre muito isso, é igual uma árvore. Antes da árvore sair para fora, primeiro ela tem que crescer para baixo. Se ela não crescer para baixo, ainda que ela cresça rapidinho para fora, qualquer vento ali derruba ela. Primeiro ela tem que crescer, espalhar as raízes ou aprofundar a raiz. Depois ela começa a crescer para cima. Então é assim a nossa vida com Deus. Então muita gente não tem esse processo de crescer para baixo, de fundamentar na rocha. Já sai um pouquinho para fora e já quer crescer um monte. Já daqui a pouquinho aquela pessoa está destruída, né? Então isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é muito sério, né? Aquele que ensina, voltando, Romanos 12:7. Aquele que ensina esmere-se no fazê-lo. Depois, versículo 8, outro dom na igreja. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Olha isso. Existe outro dom dentro da igreja que é aquelas pessoas que exortam. Exortar, primeiro lugar. Primeiro não, exortar é corrigir. Existem pessoas dentro da igreja que elas têm um ministério de exortação. Exortar é corrigir. É ver quando alguém está errando, é ver algo de errado. E exortação é corrigir o que está errado e trazer plenamente aquilo que está certo dentro da palavra de Deus. Exortar é corrigir e exortar também é encorajar, consolar e fortalecer. Olha isso. Existem pessoas dentro da igreja, pode ser pastor, obreiro, diácono, o que for. Existem pessoas dentro da igreja com o ministério dela de exortação. Ela corrige. São pessoas que têm que ter uma vida, como que eu posso dizer? Tem que ter uma vida de santificação, entre aspas, mais do que os outros, vamos dizer assim. Mais do que os outros, porque elas têm que exortar. Elas têm que corrigir. Elas têm que viver o evangelho profundamente para ser exemplo para os outros. Elas corrigem, elas fortalecem, elas encorajam e elas consolam. Olha isso. Pessoa que ela tem um ministério de exortação, ela tem que fortalecer os outros. A palavra dela tem que fortalecer. Ela fortalece, ela encoraja os outros. Olha, tem pessoas assim que são maravilhosas dentro da igreja. Meu Deus do céu. Tem pessoas assim que são uma bênção dentro da igreja. Pessoas assim que são uma bênção, que encorajam, né, que fortalecem os outros e que consolam os outros. Consolam. Na nossa caminhada com Deus, todos nós vamos ter muitas dores. Todos nós vamos ter muitas tristezas na vida, tá? Todos nós vamos ter. E a gente precisa desse ministério de exortação. Exortação. A igreja precisa de pessoas que exortam para corrigir, para ver quando alguém está errando, ou até mesmo quando o pastor está errando. Às vezes o pastor está errando e tem uma pessoa que está, entre aspas, abaixo dele. E aquela pessoa vem e exorta, mostra o caminho certo, mostra a direção certa. Olha como que a igreja perde quando a igreja não tem todos esses dons aqui. Como de uma única pessoa quer fazer tudo dentro da igreja, né? Então isso não pode acontecer. Precisa de exortação ainda, para terminar aqui. Versículo 8, vamos ler de novo, verso 8. Ó. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. Olha isso.
Existe outro ministério dentro da igreja que contribui, ele tem que contribuir com liberalidade. Gente, existem pessoas dentro da igreja que Deus levanta para ser coluna dentro da obra. Coluna. O que contribui com liberalidade. São pessoas que têm uma vida financeira, vamos colocar assim, são pessoas que são ricas dentro da igreja. São pessoas que têm uma condição financeira muito maior do que os outros. Muito maior. Uma coisa é uma pessoa devolver um dízimo de R$100 dentro da igreja. Outra coisa é a pessoa devolver um dízimo de R$10.000 dentro da igreja. Olha o tamanho do dízimo dela. Olha a diferença também da oferta de uma pessoa que devolve R$100 de dízimo, pode dar uma oferta dos 90 que sobra para ela, e de uma pessoa que devolve 10.000 de dízimo, né? E que sobra R$90.000 para ela. Olha o tamanho da oferta que essa pessoa vai dar. E a Bíblia diz que existem pessoas dentro da igreja que o ministério dela é de contribuir. Que Deus levanta pessoas para que elas cresçam financeiramente cada vez mais. Igreja, como que existem pouquíssimos bilionários dentro da igreja? Pouquíssimos. Existem poucos também milionários dentro da igreja. Poucos milionários. Quem é que Deus prospera mesmo para valer? É aquela pessoa que levanta para ter esse ministério aqui de contribuição. São aquelas pessoas que elas são liberais. A Bíblia fala quem contribui com liberalidade. O caminho de prosperidade, irmãos, é ser liberal. Não importa o tamanho da oferta que a pessoa dá. Se a pessoa dá R$10 de oferta, ou só ela dá R$10.000 de oferta, mas aquilo ali tem que ser algo liberal. Agora, existem pessoas que Deus levanta para ser coluna dentro da obra. Existem pessoas que Deus levanta para dar dízimo de 500.000, dízimo de R$1 milhão dentro da obra de Deus. E eu acredito sim, como que Deus queria ter um monte de gente assim. Um monte de gente assim. Mas isso são pessoas que Deus chama de acordo com a liberalidade de cada um. Então a Bíblia fala que aquele que contribui, ele tem que contribuir com liberalidade, né? Liberalidade de coração, não ter o coração na posse que tem, né? Ainda, ó, no versículo 8, o que preside com diligência, olha isso, aquele que preside, gente, é a mesma coisa também do dom de ministério, dom de governos, aquele que preside. Aquele que preside entre aspas, é o anjo da igreja, vamos colocar assim, aquele que preside. Aquele que Deus entregou o ministério na mão dele, ou do pastor de uma igreja, né, de várias ramificações, ou também o pastor daquela igreja local, né, o líder daquela igreja local. E o que preside tem que fazer isso com diligência, né, tem que ser sempre aplicado em presidir a igreja, e ainda no final. E quem exerce misericórdia com alegria. Existe outro ministério dentro da igreja, são aquelas pessoas que exercem misericórdia. Exercer misericórdia está junto com os socorros. Exercer misericórdia é ajudar. Só que a Bíblia fala que tem que ser feito isso com alegria. Exercer misericórdia com os bens que tem, com a capacidade que tem. Existem pessoas dentro da igreja que têm profissões, como advogado, como dentista, como médico, com outras profissões que é servir o outro. E a Bíblia fala que quando nós temos essas pessoas dentro da igreja, elas têm que exercer misericórdia com alegria. Exercer misericórdia com alegria. Ela tem que ajudar a pessoa de dentro da igreja que muitas vezes não tem condição. Tem condição, às vezes, para fazer uma compra para a casa dela. E quando eu tenho que fazer isso, eu faço isso com alegria. Ajudar alguém, ou como a gente vê muito dentro da igreja, cabeleireiros que cortam o cabelo dos outros de graça quando é feito eventos na igreja, né, para pessoas moradores de rua. Ou pessoas dentro da igreja que têm funções na sociedade que é de ajudar os outros, como eu disse, que é advogado, médico, dentista, entre outros. Essas pessoas elas têm que exercer misericórdia. Ou pessoas que têm uma condição financeira e vê o outro sofrendo também, aquela pessoa ela pode exercer misericórdia, mas ela tem que fazer isso com alegria. Não pode ser imposto. Só que tudo isso aqui tem que ser observado. O pastor, o líder da igreja, ele não pode pegar um obreiro que sabe que é advogado, sabe que tem dinheiro mais do que o outro e obrigar ele a ajudar o outro. Isso aqui tem que ser feito com alegria. Não pode ser uma coisa imposta. Eu vou pegar um obreiro que é dentista e vou obrigar ele a cuidar dos dentes do povo de graça. Não, ele tem que exercer isso aqui, ele tem que exercer misericórdia com alegria. Eu vou pegar uma pessoa na igreja que eu sei que ela tem muito dinheiro, mais do que o outro, então eu vou sobrecarregar as costas dela, para ela fazer, não é de jeito nenhum, ela tem que fazer aquilo ali com alegria, se ela quiser. Ela tem que ser chamada pelo Espírito Santo para ela exercer misericórdia com alegria. Tanto o líder da igreja não pode impor, como aquela pessoa não pode querer exercer misericórdia com tristeza.
E quem exerce misericórdia tem que fazer isso com alegria. Misericórdia é socorrer o outro. Com o bem que tem, com o talento que tem, com a profissão que tem, ou com a força que tem, né? É fazer isso com alegria. Às vezes tem alguma pessoa dentro da igreja ou fora que tem problema físico, né? E vai um irmão lá ajudar aquela pessoa. Às vezes alguém está passando por um problema de câncer, algum problema que a pessoa está fraca. É como a gente está vivendo agora lá na nossa igreja, né? Tem uma obreira nossa que está passando por uma luta agora com câncer. E graças a Deus, tanto a pastora que está com a gente como os obreiros têm ajudado ela na casa dela, limpado a casa dela, fazer compra para ela. Tem muitos que têm ido lá fazer comida para ela lá, levado ela no hospital. Então isso é exercer misericórdia. E quando aqueles que exercem misericórdia têm que fazer isso com alegria. Fazer isso com alegria. Né? Porque muitas pessoas dentro da igreja vão passar por dificuldade. Vão passar por um tempo de deserto, vão passar por uma fraqueza, vão passar por uma luta na vida financeira, um problema de saúde. E os outros que estão fortes ali têm que passar a exercer misericórdia. Mas tudo isso tem que ser feito com alegria, tá? Vamos terminar, ó, vamos terminar. Vai lá comigo lá para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 4. E a gente termina lá, ó. 1 Pedro, capítulo de número 4. Vai lá. Só que existem homens que são terríveis, né? Existem homens que, como diz quem é que fala isso mesmo? Não sei se é o Chaves que fala isso, né? Se aproveitam da minha nobreza, né? Ou se é o Chapolin que fala, né? Existem homens que se aproveitam da nobreza do outro, né? Se aproveitam do dinheiro do outro, do dom que o outro tem. Aí você acaba afugentando uma pessoa da igreja, né? Eu já vi muito isso acontecer já vi muito isso acontecer, né? Infelizmente. Vamos lá, o 1 Pedro, capítulo 4, vamos ler o versículo, 1 Pedro 4, criteriosos, sóbrios, vamos ler a partir do versículo 7, vai, a gente termina aqui, do 7 até o 11, ó. 1 Pedro 4, 7 diz assim, ó: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Olha isso. De tudo que nós lemos aqui a respeito dos dons, o fim de tudo está próximo. Então a Bíblia fala que nós temos que ser criteriosos. Quer dizer, a coisa não pode ser bagunçada dentro da igreja, nem fora, né? Mas a coisa não pode ser bagunçada, a gente tem que ser criterioso. É igual eu falei antes aqui, né? Para a pessoa ser diácono, para a pessoa servir, ela tem que ter boa reputação, cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria. A pessoa passa o pano tão bem no chão da igreja, já pode ser obreiro. O outro, ele evangeliza, já pode ser obreiro. Não, tem que ter critério. Tudo tem que ter o tempo de Deus, né? A gente tem que ser sóbrio. A gente tem que ver tudo claramente. A gente não pode deixar sentimento nos embriagar, né? Sede sóbrios a bem das vossas orações. Igreja, a gente precisa orar constantemente, orar constantemente, pedindo a direção de Deus, né? Para todas as coisas. Versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Igreja, olha isso. Tende amor intenso de uns para com os outros. Esse amor tem que ser buscado em oração e em comunhão pelo Espírito Santo. Porque o amor, ele cobre multidão de pecados. O amor é que faz a gente ter bons olhos com todas as pessoas, que faz com que a gente suporte até que aquela pessoa venha nascer de Deus. Até com que aquela pessoa seja mudada, que dá força para a gente suportar a fraqueza dos outros. Por isso que cobre multidão de pecados. Até que aquela pessoa se limpe e passe a ser uma bênção também para dentro da igreja, né? Versículo 9, ó. Sede mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Sede mutuamente hospitaleiros. Como é que alguém consegue ser hospitaleiro? Quando ela tem os dons do Espírito Santo dentro dela. E sede, como diz aqui, e sem murmuração. Sede hospitaleiro, quer dizer, se doe, né? Tenha dons para que você possa servir, para que você não sirva na sua força, né? Versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Olha isso. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Igreja, todo mundo tem dom, todo mundo pode ter dom dentro da igreja. Às vezes a pessoa fala, eu queria tanto cantar bonito, o outro canta, mas às vezes a pessoa não canta,
mas o sorriso dela abençoa o outro. Eu já vi pessoas dentro da igreja que são amorosas, que, meu Deus do céu, abraçam, sabe, sorrir para o outro, e isso também é um dom, né? Cada um conforme o dom que recebeu. Ah, por que eu não prego? Ah, por que eu não louvo? Não, mas cada um tem o seu dom. Às vezes em coisas pequenas, como eu vi aqui no estudo passado aqui, né? Como eu li com vocês lá em 1 Coríntios 12, né? Que a perna não pode reclamar da mão, a mão não pode reclamar porque eu não sou ouvido, o olho, porque eu não sou boca, não. Todos têm a sua função, né? Cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha isso. Todos nós temos que ser dispenseiros da multiforme graça de Deus. Hoje há uma competição muito grande hoje. Se um prega, o outro quer mostrar que prega melhor. Se o outro louva, o outro quer mostrar que canta melhor. E não existe isso diante de Deus. Cada um tem o seu dom, né? A graça de Deus, ela é multiforme, quer dizer, ela tem várias formas, a graça de Deus, várias formas. Muitas vezes aquela pessoa que fica recebendo as pessoas lá na porta, tem muita gente que se converte ou fica na igreja por causa daquela pessoa que recebe lá na porta, sabia? Não é por causa do pregador não, não é por causa do pastor não. Você tem que entender isso. Cada um tem a sua função. Existem pessoas que ela limpa a igreja com tanto amor que desperta o zelo nos outros também. Desperta. Existem pessoas que chegam na igreja com um coração duro, que não liga pra nada, que pisa em cima de tudo que os outros fazem, e vê alguém limpando a igreja com amor. E o ato de ver aquela pessoa limpando a igreja com amor acaba mudando o coração daquela pessoa. Assim, eu vou parar de ser do jeito que eu sou. Porque eu tô vendo aquela pessoa limpando a igreja com tanto amor, eu não dou valor pra nada que os outros fazem. E aquilo ali, o ato daquela pessoa limpar o banheiro da igreja, o Espírito Santo usa aquilo ali pra tocar no coração, pra mudar o coração do outro. E não tem nada a ver com a pregação de quem tá pregando no altar. Então olha como que Deus faz. O problema nosso é ficar pensando que Deus age só de um jeito. A graça de Deus é multiforme. O pregador, ele não pode achar que ele é mais importante do que a pessoa que recebe os outros na porta da igreja. Ou com o obreiro que está limpando o banheiro da igreja, não pode achar que ele é mais importante. Ah, a minha função é mais importante porque eu prego uma palavra. Não. Um prega a palavra, o outro prega a palavra com atitude, com a vida, o outro com abraço, o outro com sorriso. Tudo isso também é pregar a palavra. Então ninguém pode achar que o dom dele é maior do que o outro, né? Ninguém pode. Né? E só de achar isso aí, a pessoa já está totalmente descartada por Deus, já só dela pensar dessa forma. Versículo 11, ó. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Ah, eu vou receber uma oportunidade na igreja. Fale de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com a palavra. Não tire, não acrescente nada e não tire nada, né? Fale de acordo com a palavra. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Olha isso. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, não na sua própria força. Quem está exercendo o governo tem que ver o limite da força de cada um. Quem está servindo tem que fazer na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Olha isso, em tudo seja Deus glorificado, em tudo. O mal, os espíritos malignos, eles trabalham para encher o coração de todo mundo de soberba. Todo mundo. Ele trabalha para isso. E também para colocar no nosso coração que o que a gente faz não vale nada, que ninguém dá valor, para que a pessoa também tire a mão do arado, para que a pessoa também pare. Né? E a Bíblia fala que tudo tem que ser para que Deus seja glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, só a Ele pertence a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha isso. Não é só 9 dons, existem muitos dons do Espírito Santo. 9 dons que nós vimos ali em 1 Coríntios 12, mas existem vários outros dons que eu abordei com você aqui. Vários dons. Pessoas também são dons dentro da igreja. Nós temos dons que exercemos e pessoas também são dons dentro da igreja. Como é que eu sei o dom que eu tenho ou se eu sou um dom para a igreja? Em primeiro lugar, a pessoa tem que receber o batismo com o Espírito Santo, como nós já vimos aqui. Hoje é a live de número 35. Nós já abordamos aqui a respeito do batismo. A partir da próxima live, que eu vou fazer sim com vocês, tá? Vai ser no sábado agora. Sábado agora eu vou fazer a live com vocês aqui às 10 horas da noite. Eu vou falar com vocês sobre as 3 plenitudes, tá? Tá lá na carta aos Efésios.
A Bíblia fala que a gente tem que ser cheio da plenitude de Deus, cheio da plenitude de Cristo, e a Bíblia fala em cheios do Espírito Santo, que a gente também tem como uma terceira plenitude. São 3 plenitudes, tá? Eu não sei quanto tempo vai demorar para ver cada uma, não. Mas a partir do estudo que vem, a gente vai falar sobre as 3 plenitudes. Sermos cheios de Deus. E também, que não é a mesma coisa, tá? E também sermos cheios da plenitude de Cristo e cheios da plenitude do Espírito Santo. Existem 3 plenitudes para nós. 3. E parece que a gente está tão vazio de Deus, que a gente vive apenas com fé em Deus, né? A pessoa joga tudo isso fora para viver apenas com fé em Deus. Ou seja, ela não sabe ou ela não entende que ela pode ser cheia da plenitude de Deus, da plenitude de Cristo, da plenitude do Espírito Santo. Aí ela despreza todo o conhecimento da palavra e fala, não, eu tenho muita fé em Deus. Não. Ter fé em Deus é ter fé em toda a palavra, é ser ensinado, é crescer na graça de Deus, tá? Nunca despreze o ensinamento da palavra para ficar apenas com fé em Deus. Porque fé sem obras é morta. A gente precisa ter obras. E obras é santificação. É consagração e é dedicar a palavra de Deus, tá? Ter fé em Deus é ter fé no que a Bíblia ensina. Não apenas ficar buscando um versículo isolado da Bíblia, não. É ter a sistematização da palavra. Entender. Não viver apenas de versículo isolado. Senão a sua vida espiritual vai ficar cheia de brecha. Aí toda hora você vai ficar sendo atingido e não sabe por quê. Ah, por que eu estou sofrendo se eu tenho tanta fé? Por que eu estou sofrendo se eu devolvo o dízimo? Por que eu estou sofrendo se eu me batizei? Só que o batismo precisa ter uma edificação toda em cima para você crescer a sua vida. Não é só devolver o dízimo, não é só largar o pecado, não. Tem que ter toda uma sistematização, tá bom? Então olha como que isso é importante. Não viva de versículos isolados. Não viva. Não fique correndo atrás de pregação apenas. Como eu falei antes, leia os 4 evangelhos, sublinha pregação e sublinha ensinamento, ensinar, ensinava. Você vai ver que Jesus muito mais, ele ensinava e ensina até hoje do que ele prega, tá bom? Então põe isso no seu coração, cresça a sua vida espiritual. Se desenvolva, se aplica, tá bom? Porque é maravilhoso. Não viva apenas com fé em Deus. A sua fé tem que ter obras. E a obra é dedicação às Escrituras e edificação de si próprio. E a prática, e a partir daquele momento, o Espírito Santo vai passar a se relacionar com você. E vai passar a te exortar, te ensinar, te corrigir. Aí você vai crescer para a graça dele. E o seu prazer espiritual vai crescer cada vez mais, tá bom? Então no sábado eu vou estar aqui com vocês, se Deus quiser, para a gente falar a respeito das 3 plenitudes, tá bom? Não falte em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com Deus. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, grande Senhor. Grande, meu Pai, é a riqueza que o Senhor dá para todos nós, meu Pai. Meu Deus, o que eu te peço, Senhor, desperta, meu Pai, no nosso país, na nossa nação. Desperta um povo com sede, desejo, Pai, de te conhecer, Pai, de aprender, de crescer na graça do Espírito Santo de verdade. Um povo que não apenas crê em Deus, mas um povo que te conhece, de fato e de verdade, Senhor. Meu Deus, como um dos apóstolos disse, se eu não me engano, que antes ouvia falar do Senhor, mas agora te conhecia de verdade. Para que cada um de nós possamos conhecer a Deus e a conhecer a Jesus, porque essa é a salvação de verdade. É conhecer o Senhor Jesus, Pai, e conhecer a Deus que enviou o Senhor. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amém. O Senhor Jesus falou isso lá no Evangelho de João, que a salvação é essa, que conheçam a Ti, ó Deus verdadeiro, e a Cristo quem o enviou. Isso é ser salvo de verdade. E a gente só pode conhecer a Deus e conhecer Jesus através do Espírito Santo. E na próxima estudo a gente vai falar sobre as 3 plenitudes, tá bom? E a gente vai começando a falar ali a respeito, acho que, da plenitude do Espírito Santo. Porque é através dele ali que a gente conhece o Deus Pai e que a gente conhece o Deus Filho. Tá bom? Então, não falte, tá? Esteja conosco sábado. Não deixa nada impedir você de estar aqui, tá bom? Gente, Deus abençoe, tá? Um abraço pra Dona Glória, abraço pra Dona Maria, pro Sr. José, pra Dona Cristina, Dona Anaildes, Dona Verina, Deus abençoe. Dona Isabel também, Deus abençoe, um abraço.
E se o nome de vocês, a obreira Ana Paula, né? Deus abençoe a senhora também, cada um de vocês, tá? Se o nome não estiver aparecendo aqui. Gente, fiquem com Deus, tá bom? Vamos em frente. Ah, e antes de sábado, a gente vai estar em oração lá na igreja, tá? Sexta-feira agora, a gente vai estar orando das 11 até a meia-noite, aqui na igreja, tá bom? Aí eu vou estar fazendo a live ao vivo lá de oração, tá? Se você quiser participar com a gente de oração, é só abrir lá com a gente sábado agora, sexta-feira, desculpa. Sexta-feira agora, das 11 até a meia-noite, 1 hora de oração ali na igreja. Depois sábado a gente vai estar aqui, tá? Deus abençoe cada um e uma boa noite, em nome de Jesus.